Oi, turma, boa tarde. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre reprodução, especificamente aí a assexuada. Já aprendemos que ela pode acontecer de diversas maneiras. E uma delas é chamada de partenogênese. Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre esse termo. E hoje a gente vai aprender um pouco mais, aprender aí sobre como ela se dá, como ela é classificada e aprender como ela se dá em alguns grupos de animais. Tá bom? Espero que vocês prestem atenção, que é um assunto muito importante. Então, fiquem com a aula de hoje. Nós aprendemos aí que os seres vivos eles podem se reproduzir de duas maneiras, né? Assexuadamente e sexuadamente. E na reprodução assexuada nós aprendemos aí que pode se dar de várias maneiras, né? Por divisão binária, por fragmentação, por brotamento. E a partenogênese é só mais uma forma diferente, né, que se dá uma reprodução assexuada em grupos diferentes de animais. Como é que se dá esse tipo de reprodução assexuada? Vai se dar pelo crescimento e desenvolvimento de um embrião sem que ocorra a fertilização, ou seja, vai ter aí reprodução assexuada. Se não tem, como eu já expliquei, se não tem fecundação, não tem aí a troca de material genético, já estamos falando de uma reprodução assexuada. Esse tipo aí, que é a partenogênese, vai se tratar dos gametas femininos. Por exemplo, os gametas femininos, os óvulos, eles vão desenvolver um embrião sem a fecundação do espermatozoide masculino. Ou seja, é uma independência aí da espécie feminina, né, das fêmeas. Se logo é uma reprodução assexuada, né, não vai ter aí variabilidade genética. Ou seja, não vai ter diferenças entre os indivíduos, eles vão ser clones aí dos seus progenitores. Onde que ocorre esse tipo em quais grupos, né, de animais ocorre esse tipo de reprodução chamada partenogênese? Nós podemos observar em alguns grupos de invertebrados, como as abelhas e alguns tipos de pulgões, né, que esse aqui é o pulgão da soja. E alguns tipos de grupos de animais vertebrados, como os lagartos, salamandras e alguns tipos de peixes, né, que é os peixes cartilaginosos, que aqui eu citei o tubarão-serra. Ele faz esse tipo de reprodução. Ok, tudo entendido até agora? Esse tipo de reprodução, ele pode ser classificado de 3 formas distintas. Vamos aqui aprender. A primeira delas, ela é chamada de arrenótoca, a qual as fêmeas, elas vão dar origem aí aos seus embriões, né, aos seus descendentes apenas de sexos masculino, ou seja, apenas machos. O outro tipo de classificação é chamada de telítoca, que aí os ovos vão dar origem a fêmeas, ou seja, os indivíduos vão ser totalmente um grupo de fêmeas, não vai ter macho. E o outro grupo é chamado de deuterótoca, né, que são ovos que vão originar machos e fêmeas. Entendido até agora? Vamos aprender um pouco mais desse tipo de reprodução, onde ocorre essa classificação, a primeira, por exemplo, a arrenótoca, onde que ocorre essa origem aí apenas de machos. Vamos aprender a partenogênese no grupo das abelhas. Nós vamos aprender um pouco mais como se dá esse tipo de reprodução, né, a partenogênese, nesse grupo de animais. Lembra que eu já falei que a partenogênese é só mais uma forma de reprodução assexuada. Só que os animais que adotam esse tipo de reprodução também não só se reproduzem de forma sexuada, eles podem também se reproduzir de forma sexuada, ou seja, havendo aí a fecundação do gameta feminino e masculino. Geralmente, a partenogênese ela só ocorre, esse tipo de reprodução assexuada só ocorre interligada a algum tipo de fator ambiental, né? No grupo das abelhas, por exemplo, é para ter essa harmonização no meio delas, né? No caso, a partenogênese aqui
ela vai ocorrer da seguinte forma. Vou explicar direitinho, mas antes vamos entender mais um pouquinho sobre a reprodução dessas abelhas. Olha, aqui no primeiro tópico diz a respeito assim: a combinação da fecundação dos óvulos, aqui já é reprodução sexuada, viu? Ó, a fecundação dos óvulos e da alimentação, né? A alimentação e a fecundação dos óvulos vão determinar aí as distinções de sexo e funções de cada indivíduo, ou seja, a alimentação e a fecundação vai determinar aí se vai ser um macho ou uma fêmea, e além, né, disso, de determinar aí o sexo, ele vai determinar a sua função. Por exemplo, na comunidade de abelhas vai ter aí as origens de zangões, de rainhas e operárias. E nesse tipo de função de cada um deles aqui, dos zangões, das rainhas e das operárias, somente as rainhas são capazes de gerar óvulos. Vamos entender mais um pouquinho. Olha, a rainha é a única capaz de gerar óvulos. Dá de ver bem aqui na imagem, né? Aqui temos uma rainha e ela gerou óvulos. Nesse primeiro óvulo, aqui à sua esquerda, ele se desenvolveu sozinho, não teve fecundação. Se não houve fecundação, não é reprodução sexuada, já é assexuada. Se o embrião se desenvolveu sozinho, sem fecundação do espermatozoide, logo é partenogênese. E com essa reprodução partenogênese, vai se procriar um indivíduo macho, que é chamado de zangão. Se é um zangão, logo é o indivíduo macho. Se é o indivíduo macho, que é criado aí pela partenogênese, logo nós estamos falando da classificação arrenótica, né, onde os indivíduos vão ser apenas machos. Nesse outro óvulo, nesse segundo óvulo, houve aí a fecundação de um espermatozoide aí já do zangão. Com o óvulo da rainha, houve aí a fecundação do espermatozoide de um zangão e logo houve o zigoto. Com o zigoto vai haver aí o desenvolvimento, né, de um indivíduo, já com fecundação, ou seja, reprodução sexuada. E aí deu origem a uma operária e a uma abelha, ou e a uma rainha. Ou seja, femininas. Se são femininas, nós estamos falando da classificação telítica, que já é essa classificação onde os indivíduos vão ser somente fêmeas. Entendido até agora? Vamos para outro grupo, né? Para outro grupo de... Bom, a partenogênese em lagartos vai acontecer da seguinte forma. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de mencionar que esse grupo de animal ele exibe aí diversas formas surpreendentes, né, de se reproduzir. Por exemplo, uma das formas é que as fêmeas, né, geram filhotes de modo assexuado, né, já a partenogênese, sem que haja aí a participação de qualquer macho, né? E algumas outras espécies, né, sendo muito independentes, muitas das vezes elas não são tão radicais. Por exemplo, se algum macho passar por perto de alguma fêmea, ela vai permitir sim a cópula, ou seja, ela vai permitir que haja aí a fecundação, no caso do espermatozoide do macho com a fêmea. Mas alguns pesquisadores estudaram, né, esse tipo de reprodução assexuada, chamado partenogênese, né, nesse grupo de lagartos, dessa espécie aqui, em que eles estudaram diferentes aspectos, né, e descobriram que a partenogênese ocorre por mutações num gene chamado CMOS. Esse gene CMOS permite a transformação das células reprodutoras femininas, ou seja, os óvulos, né, dos lagartos fêmeas. Né, eles fazem aí com que essas células reprodutoras femininas se transformem aí em embrião, mesmo sem um espermatozoide, ou seja, elas vão reproduzirem seus descendentes sem a participação de um macho.
Ok? Entenderam? Ó, bom, turma, como a gente já viu anteriormente, a partenogênese ela se dá de forma natural, né? Vimos aí nos dois grupos anteriores, dos lagartos e das abelhas. Só que esse tipo de reprodução também pode acontecer de maneira artificial, ou seja, com a adoção de algumas técnicas aí laboratoriais. Como é que vai ocorrer esse tipo de reprodução, professora? Artificial? É através do estímulo à clivagem dos gametas femininos. Calma que eu vou explicar passo a passo. Nessa primeira imagem, nós podemos ver o óvulo, né, feminino com seu oócito e um corpo polar. Esse corpo polar é uma célula pequena, né, não funcional, que ocorre aí durante a meiose feminina. E aí, nessa segunda imagem, vocês viram que vai haver estímulos. Esses estímulos podem ser físicos, químicos ou biológicos. E através desses estímulos, o oócito ele vai aí, o núcleo, na verdade, do oócito vai se fundir com o núcleo desse corpo polar. Aí ele vai se comportar como se tivesse sido fertilizado, ou seja, fecundado. Uma vez fecundado, vai ter o zigoto, e com o zigoto vai ter o desenvolvimento do embrião. Lembrando que somente vai ocorrer essa fecundação através de um estímulo, certo? Ok. Vamos fazer aquela pequena revisão, né, da nossa aula de hoje. Nós aprendemos aí sobre a partenogênese, que é mais um tipo de reprodução assexuada que se dá somente pelo desenvolvimento do embrião através do óvulo sem a fecundação de um espermatozoide. E ela pode ser classificada aí de 3 formas. Lembram quais são elas? A primeira é chamada de arenótica e a segunda telítica e a outra deuterótica. Aprendemos um pouco sobre a partenogênese em abelhas e em lagartos, em que eles podem aí se dar de maneiras diferentes. Em abelhas, eles podem reproduzir machos, né, pela partenogênese e também pela fecundação. Já pela fecundação, é reprodução assexuada e vai reproduzir aí as abelhas rainhas e as operárias femininas. A partenogênese em lagartos, vocês aprenderam que se dá pelo gene, né, pela mutação desse gene, chamado CMOS, e através das mutações deles é que vai ocorrer a partenogênese. E aprendemos também da artificial, né, que é através de estímulos, no caso, através de adoções aí laboratoriais. Tudo certo? Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse tipo de reprodução. Até a próxima aula.